Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde aí da Angola. Sejam todos muito bem-vindos. Eu fico muito feliz com a presença de todos aqui. E para vocês que nos assistem aqui do YouTube, essa aula será postada futuramente no YouTube. Não esqueçam de compartilhar, deixar seu comentário, curtir o vídeo, se acharem produtivo. Meu nome é Rafael Lacerda, eu sou médico aqui no Brasil. Sou especialista em medicina geral e comunitária, e coordenador de um dos subgrupos do GPEC, o NeuroAxis. No quadrante inferior esquerdo, a gente tem o QR Code para acesso ao grupo. Então, se a aula for proveitosa e vocês tiverem interesse no grupo científico, não deixem de entrar no nosso grupo. É uma grande família, o GPEC é uma grande família e diariamente a gente alcança vários aprendizados em relação à produção científica. Pois muito bem, a aula de hoje é sobre BioRender. E aí, no subtítulo, eu coloco a seguinte frase: uma boa imagem vale mais do que 1.000 caracteres. Isso é muito importante. Às vezes a gente escreve muito em um manuscrito, uma coisa que uma boa imagem, uma imagem bem feita, poderia resumir ou traduzir a complexidade do que está escrito. A gente vai falar mais na frente sobre isso. Então, a minha missão hoje se divide em duas partes. Primeiro, a convencer a produzir uma boa imagem, e o segundo, meu segundo objetivo, é demonstrar para vocês que o BioRender é um dos melhores, se não o melhor software para produção de imagens para produção científica. Então, vamos lá. A gente inicia por que uma imagem. Antes de dizer por que uma imagem, vamos definir o que é uma imagem, uma ilustração. Dentro da definição de ilustração, a gente extrai a importância da criação de imagem. Imagens são representações visuais do seu esforço, quando eu digo do seu esforço, do esforço do autor, em transmitir uma ideia. Isso é uma ilustração, isso é uma figura. Dentro do conceito de imagem, a gente coloca como representações visuais. Isso é importante, porque artigos que têm imagem são artigos mais atraentes, são artigos de leitura mais fluida, são artigos mais chamativos. Eu acho desestimulante aqueles artigos que só têm texto. Acaba sendo mais enfadonha a leitura. Quando você tem uma imagem como multicolorida, uma imagem bem feita, organizada, padronizada, utilizando espaços vazios, conseguindo traduzir um conceito complexo em um conceito simples, esses artigos se tornam mais atraentes e a leitura se torna mais fluida. Em relação à transmissão de ideia dentro do conceito de uma imagem, o principal objetivo na produção de imagem, na minha visão, é você conseguir traduzir pontos complexos do seu artigo que uma primeira leitura no escrito não torna bem explicativos. Então, você tem algo muito complexo, como uma cadeia de feedback, como uma opsonização na imunologia, algo muito complexo que em texto não seria muito bem explicado. Através de imagem você consegue fazer isso. Isso em termos de figura. Utilizando um resumo gráfico, por exemplo, você consegue resumir todo o conteúdo do seu manuscrito em uma imagem, em uma ilustração. Então, a transmissão da ideia é o ponto-chave na criação da sua ilustração. E, por fim, dentro ainda do conceito de imagem, o seu esforço. A imagem, ela traduz o seu esforço. Se a imagem é mal feita, se a imagem é pouco distribuída, se não tem uma linearidade de fluxo narrativo que eu vou mostrar para vocês, isso demonstra pouco zelo na criação da imagem e, consequentemente, até na produção do seu artigo. Então, quando você produz uma imagem, você aumenta a sua taxa de aceitação. Eu lembro de um dos artigos que eu produzi, junto com o grupo em neurociências, em que eu produzi um resumo gráfico, eu vou mostrar para vocês, e o revisor disse o seguinte: não, esse resumo gráfico ele está insuficiente porque ele não aborda todos os tópicos do artigo e, consequentemente, não pode ser interpretado como um resumo gráfico. Então, quando você aumenta o zelo na produção da sua figura, da sua ilustração, aumenta a taxa de aceitação. Esse foi um comentário de um revisor. Pois bem, como eu disse no título, porque é uma imagem, mas não só uma imagem, uma boa imagem.
Eu trouxe alguns exemplos aqui de artigos que têm ilustração, mas que essas ilustrações não atendem, na minha visão, requisitos de uma boa ilustração, sabe? Essa ilustração, por exemplo, foi extraído de um artigo sobre a relação entre sono e doença de Alzheimer. Vocês percebem nessa ilustração que não há uma padronização de forma e tamanho. Então, as setas são de tamanhos diferentes, são de formas diferentes. Outra coisa é a questão da linearidade de fluxo. Isso é uma das coisas que o Howard sempre pontua na criação das imagens. Para onde eu devo olhar na imagem? Qual é a sequência de fluxo narrativo que eu devo utilizar nessa imagem? E eu não sei para onde eu olho na ilustração que vocês estão vendo aqui. Eu não sei se eu começo a partir do depósito amiloide para aumento da suscetibilidade para a doença de Alzheimer, ou fragmentação do sono para aumento da atividade neuronal. Eu não sei por onde eu começo nessa imagem. Então, a linearidade de fluxo, a capacidade de você, de você anotar uma imagem, de você escrever uma imagem, de criar uma imagem com linearidade de fluxo narrativo é muito importante. Outra coisa que eu percebo, a imagem ela tem que ser chamativa. No slide anterior a gente falou sobre ilustração atraente. Então, você tem imagem bicromática, no máximo um tom de cinza. Então, é uma imagem pouco atraente. E por último, a questão de otimização de espaço. Isso é muito importante, foi uma das coisas que eu pequei muito quando comecei a criar ilustrações. O ideal é que você não deixe muitos espaços em branco, sabe? Utilize aquele espaço. Imaginem que aquela imagem vai estar no artigo impresso ou no artigo digital e aquela imagem vai estar utilizando um espaço dentro do artigo. Não tem porquê aquela ilustração deixar muito espaço em branco. Você tem que otimizar o espaço tanto da ilustração quanto da ilustração dentro do manuscrito. Isso é muito importante. Então, por não haver uma padronização em forma e tamanho, por não ter uma linearidade de fluxo narrativo, uma imagem bicromática sem otimização de espaço, não considero como uma boa imagem. Eu trouxe outro exemplo aqui também. Percebam, a imagem, ela é a protagonista, a ilustração é a protagonista e não o contrário. Vocês percebem que se você for fazer uma relação entre tamanho da ilustração e tamanho da legenda da figura, dá quase o mesmo tamanho. Então, não tem por que ter essa ilustração se você está utilizando tamanho legenda, sabe? Você já utiliza, novamente falando, a ilustração para resumir uma determinada ideia, para transmitir uma ideia de uma melhor forma. Então, nessa imagem aqui, eu preciso totalmente da legenda para compreender a imagem, e a legenda é quase do mesmo tamanho da imagem. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo, de novo, é uma imagem bicromática, uma ilustração bicromática e pouco atraente, então não é chamativa. E, novamente, a questão da otimização de espaço. Isso sempre vai estar em todas as imagens, e uma crítica em todas as imagens. Sempre tente otimizar o espaço. Então, por esses fatores, eu não considero a imagem como uma boa ilustração. Então, o que é o BioRender? O BioRender, ele é um software de criação de imagens no campo da biologia, de várias áreas da bio, com ícones prontos, imagens prontas em resolução absurda. Você tem mais de 50 mil ícones. Na parte prática do vídeo, eu vou mostrar alguns na criação das ilustrações. Então, eu tenho vários ícones, tenho vários templates que são imagens prontas e editáveis. Então, você pode alterar a imagem do template. Isso faz com que o BioRender seja um software diferencial em relação aos demais, como vou mostrar para vocês, vou citar o Adobe Illustrator ou o CorelDRAW, que também são muito bons em relação à qualidade, mas que não tem essa quantidade de ícones, a capacidade de personalização do BioRender. O BioRender ele é utilizado por várias instituições, então John Hopkins utiliza, a Universidade de Cambridge, Princeton, Harvard, Universidade de Toronto, inclusive ele foi criado no Canadá em 2017, o BioRender. Então, o diferencial dele é a questão dessa biblioteca de ícones científicos. Muito provavelmente você não vai conseguir utilizar todos os ícones que tem lá, que é absurdo. A quantidade de ícones que tem, a resolução desses ícones é um absurdo. Então, a biblioteca é muito grande. Segundo, a capacidade de personalização. Eu posso personalizar o template, eu posso personalizar o ícone do template em relação a tamanho, cor. Eu tenho várias ferramentas de organização na barra lateral que eu vou mostrar para vocês na prática.
Então, eu posso selecionar o tipo de ícone, se é uma célula, se é um animal, se é uma proteína. Então, na ferramenta de organização, eu tenho várias opções também. E os modelos prontos, que para mim também é um grande diferencial dos templates. É, isso facilita muito a criação de imagens. Você tem como disponibilizar suas próprias ilustrações para outras pessoas utilizarem, assim como você pode utilizar de outras pessoas que, se ele deixar disponível, aquele template e modificá-lo. Aqui eu tenho um exemplo. Não sei se vocês estão conseguindo me ouvir ou se o áudio está muito alto. Enfim, aqui é um exemplo do BioRender, que a gente vai ver mais na frente, a quantidade de ícones à direita. E aqui é a produção de uma imagem, uma sinapse. E aí, outras opções, como eu falei para vocês, são o Adobe Illustrator e o CorelDRAW. São dois softwares. A diferença maior é a dificuldade na utilização, principalmente o CorelDRAW não é tão fácil de utilizar, e a disponibilidade dos ícones e templates que não tem, como o BioRender. Porém, são duas formas de criação de imagem muito válidas, porque a qualidade das imagens são excelentes. Então, quiser utilizar o CorelDRAW ou o Adobe Illustrator, pode utilizar, só vai ter um grau de dificuldade um pouco maior. Eu trouxe aqui, a pedido, o meu amigo Dr. Humberto pediu, o Howard pediu, sobre as imagens que a gente criou. Nesse artigo, foi um artigo sobre a utilização de telas. A gente tentou mostrar os dois lados da moeda. Então, os benefícios do uso de tela na infância por crianças e os malefícios do uso de tela. E aí foi pedido a questão do resumo gráfico. Então, esse é o primeiro ponto, a utilização de uma ilustração como resumo gráfico. O ponto maior na definição de um resumo gráfico é ele ser capaz de incluir todos os pontos do manuscrito, todos os pontos do artigo. Então, cada subdivisão desse resumo gráfico, A, B e C, são vários tópicos do artigo, e no centro a gente encontra várias formas de mitigar a utilização de telas na infância, os malefícios do uso de tela na infância, ao redor do cérebro. E é justamente essa imagem que eu vou tentar reconstruir no BioRender com vocês. Eu considero uma das melhores imagens que eu criei, então eu queria reproduzir ela. De um lado, você tem os pontos positivos na utilização do uso adequado de telas em A, então habilidades de linguagem, aprendizado, habilidades motoras, criatividade. No centro, eu tenho todas as possibilidades de mitigar os malefícios do uso de... Rafael, tens o som desligado. Só um minuto. Estão me ouvindo agora? Estão me ouvindo? Pronto, perfeito. Show de bola. Voltando aqui. Show de bola. Então, vamos lá. Continuando. Esse aqui é um exemplo de resumo gráfico que a gente vai reproduzir na prática. E aqui tem um artigo que foi produzido, eu tenho muito orgulho desse artigo, produzido com meu grande amigo Humberto, sobre anomalia coronariana. E foi muito, muito interessante a produção desse artigo, porque foram várias reuniões com o Humberto, muito proveitosas, e no final ele me propôs a reconstruir uma timeline utilizando uma ilustração. Eu nunca tinha feito isso e demonstra mais uma vez a aplicabilidade de uma ilustração na produção científica. Então, vocês já viram o resumo gráfico e aqui a gente tem a timeline, sabe?
À esquerda, a gente tem a ilustração de um coração e eu tentei reproduzir a anomalia. A anomalia coronariana foi uma transposição de um tronco coronariano esquerdo no seu de valsalva direito, compartilhando um mínimo canal comum. Então, aqui você tem, deixa eu ver se eu consigo. Aqui você tem a artéria coronária esquerda compartilhando o seu de valsalva direito. E aí a gente puxa uma timeline. Dentro dessa timeline, a gente coloca ainda mais ou menos um fluxo no protocolo de Manchester em relação à gravidade, com exceção do preto, né, porque foi o dia da alta, mas você vem com o vermelho, que é um quadro mais agudo, de maior gravidade, vai reduzindo a gravidade no decorrer dos dias. Então, essa foi uma timeline para um relato de caso, utilizando ilustração produzida a partir do BioRender. Temos outro artigo aqui também, que foi uma correlação entre distúrbio do sono e doença de Alzheimer como uma via de mão dupla. A gente produziu esse artigo, eu, uns amigos da mentoria pelo qual a qual o Howard orientou também. É, Nós temos o Júlio aqui no grupo, o Everton também no grupo do GPEC. Essa imagem, essa figura ficou excepcionalmente bonita. Não fui eu que criei essa imagem, foi o Júlio, que é um absurdo também na criação de ilustrações no BioRender. Aqui a gente observa a questão da contração do espaço perivascular. Deixa eu ver se eu consigo selecionar. Contração do espaço perivascular, arterial e saída venosa, com a redução da depuração de subprodutos do metabolismo glial. Então, você tem, dentre eles, os oligômeros beta-amiloide, e a contração desse espaço sendo capaz de ser um dos fatores para a produção da doença de Alzheimer, convergência na fisiopatogênese da doença de Alzheimer. Então, você tem uma contração do espaço perivascular do líquido cefalorraquidiano, com consequente redução da depuração de oligômeros beta-amiloide, além de subexpressão de canais de aquaporina 4. E isso, dentre a produção, além da produção excessiva de beta-amiloide, a redução da depuração desses metabólitos também converge para a fisiopatogênese da doença de Alzheimer. Ficou excelente essa figura e foi publicado também. É, eu trouxe essa imagem aqui porque foi a primeira ilustração que eu fiz. E essa foi mais ou menos a cara do Howard quando eu produzi essa ilustração. Essa ilustração não foi feita no BioRender, foi feita no Word. É, Então, assim, foi bem primitiva. É, Eu acho que... Então, então vocês percebam que foi bem artesanal mesmo. Eu acho que pior do que isso, só esculpindo em pedra, mas foi a primeira tentativa. E aí o Howard, como sempre, ele é bem gentil comigo. Ele sempre tenta me motivar da melhor forma. Para ficar ruim, precisa melhorar muito, sabe? Então, eu tentei com essa imagem aqui reproduzir as alterações de circuito neuronal em decorrência da conjectura beta-amiloide, como a redução de neurônios colinérgicos no prosencéfalo basal, a superprodução de neurônios no lóbulo cerúleus e hipotálamo, com neurônios noradrenérgicos, tentando demonstrar como a conjectura beta-amiloide da doença de Alzheimer é capaz de gerar distúrbio do sono. Não ficou bom. E aí ele pediu para refazer a imagem, eu refiz a imagem, tentando utilizar pontos do BioRender. Como ele tinha dito, para não deixar espaços vazios, eu coloquei uma imagem de uma degeneração neuronal em fundo. Só que aí, novamente, ele é bem gentil comigo, ele manda mensagem dizendo que não é um quadro do Van Gogh e pediu para retirar esse plano de fundo. E aí, essa ficou a imagem final. Não foi uma das melhores imagens, ainda tem espaços vazios, dá para melhorar essa imagem ainda, mas ficou no final desse jeito. Eu utilizei o quadrante inferior direito da imagem para colocar uma legenda dentro da própria imagem de novo, otimização de espaço. Trouxe as alterações importantes nessas populações de neurônio, no quadrante superior direito e esquerda. Ah, o Júlio está presente, que honra, Júlio. No quadrante superior direito e esquerdo.
E inferiormente, nos dois quadrantes inferiores, principalmente no esquerdo, há as alterações específicas em cada uma dessas regiões que convergem para uma maior ativação noradrenérgica, uma menor ativação colinérgica. Então ficou desse jeito. No final das contas, realmente foi publicado dessa forma e o Howard aprovou. Então, assim, em relação é um quadro do Van Gogh, Noite Estrelada. É, então, assim, em relação à teoria, foi realmente isso. Eu queria trazer para vocês a importância de produzir acima de tudo, uma boa imagem e a utilização do BioRender como um software preferencial nessa produção de imagens. Eu acho que a gente pode, para ganhar tempo, ir direto agora para o BioRender. Deixa eu ver aqui. Não. Vocês conseguem ver essa tela do BioRender agora? Perfeito. Vamos lá. Então, essa é a tela inicial do BioRender. Existe uma versão gratuita e a versão paga. Se não me falha a memória, a versão paga individual, porque tem as classificações lá, custa US$ 39. Mas, assim, dá para você compartilhar com outras pessoas ainda. Eu agradeço ao Júlio, ele que me permite esse acesso aqui no BioRender. Eu vou tentar entrar, só um minuto carregando. Então, a diferença maior, só um A diferença maior entre a versão paga e a versão gratuita, você ainda consegue construir imagens na versão gratuita, só que a resolução final de exportação é baixa, que ele só permite criar até 5 figuras, e quando você tenta exportar a imagem, principalmente na resolução um pouco maior, ele coloca aquela faixa d'água, sabe? Então, essa versão que eu estou mostrando aqui é uma versão paga. No quadrante superior aqui, a gente observa a galeria com várias imagens, tanto algumas minhas, muitas do Júlio e dos colegas deles. Aqui são templates, que são versões prontas de ilustrações. Então, tem várias ilustrações prontas e editáveis. Eu vou tentar abrir uma rapidinho aqui para vocês verem. Se em algum momento do vídeo travar, porque eu estou fazendo a transmissão simultânea e a modificação de imagem, tem que esperar um pouquinho. Aqui está um template pronto que você pode utilizá-lo e editar. Eu posso editar a forma, eu posso editar o tamanho, eu posso editar a cor, sabe? Eu posso introduzir novos ícones, como eu vou mostrar já já. Então, a possibilidade de você editar templates é mais um diferencial do BioRender em relação àquelas outras possibilidades de criação de imagens. Deixa eu voltar aqui para a galeria. Pois bem, vamos criar uma imagem. Você pode criar a ilustração, você pode criar um pôster direto para um trabalho, e você pode criar gráficos também no BioRender. Como não é o foco de hoje e a gente não tem tanto tempo, vamos para a ilustração. Pronto, essa é a tela de trabalho. Dá para fazer tudo nessa tela de trabalho. Primeiro, eu vou alterar a dimensão da minha imagem. Então, eu posso vir aqui, ó, de novo, tamanho, eu vou colocar 15:7. Vou aplicar, pronto, eu alterei o tamanho, está 15:7 agora. Aqui eu tenho uma barra que eu posso aproximar ou reduzir a imagem para trabalhar melhor. E aqui está aquele painel de ferramentas que eu mencionei na teoria, sabe? Que é outro diferenciado do Biomed. Perceba, olha como é extraordinário isso. Em ícones, eu tenho alguns ícones prontos. Se eu, por exemplo, quiser um tipo de células, uma célula, então ele vai subdividir em tipos de célula. Células epiteliais, uma célula genérica, uma célula de sistema imune e sanguíneo, uma célula em meiose e mitose, células musculares. Vamos colocar, por exemplo, puxar aqui para a mensagem.
Eu tenho vários tipos de células aqui, ó. Neurônios, células da glia, oligodendrócito, tem tudo aqui. Então, eu posso clicar na célula aqui, um astrócito, ele vem para a minha tela de trabalho e eu posso ampliar. O interessante no BioRender é que, independente do tamanho do ícone que eu colocar, a qualidade desse ícone permanece a mesma. Então, tá vendo que esse astrócito, eu estou fazendo ele de todas as formas, ele permanece com a mesma qualidade de imagem. Então, tá aqui. Então, eu posso alterar a cor, eu vou mostrar isso na hora de criar. Então, aqui são os ícones que eu posso utilizar. Aqui são os templates, novamente uma aba para acessar vários templates prontos. Existe essa ferramenta aqui em que eu posso editar um ícone. Então, tem um ícone pronto, mas eu posso criar o meu próprio ícone também. Existem os gráficos, que eu não utilizo muito. É a aba de favoritos. Eu deixei dois favoritos aqui porque vai ser importante na criação de imagem, principalmente no zelo em relação à criação. Você pode favoritar o que você criou e o clone. Você pode inserir imagens aqui e editar essas imagens de fora do BioRender no BioRender. Vamos para o importante aqui agora. Então, vamos criar a imagem que eu mostrei para vocês como resumo gráfico. Então, já ajustei o tamanho da imagem. Eu vou utilizar uma ferramenta chamada Focus. O Júlio gosta muito de utilizar isso. Então, ele pega uma visão macro de algo e tenta colocar uma visão micro e o que está acontecendo em determinada região. Isso é muito interessante, fica muito bonito nas imagens. É, então, eu vou editar o tamanho, ó. Vou só reduzir aqui para ficar mais fácil. Trazer para cá. Eu posso alterar a cor. Vou deixar nessa cor aqui. Fiz um copia e cola, só um Ctrl+C, Ctrl+V, para ficar exatamente do mesmo tamanho. Eu demoro muito na criação de imagem, porque é questão de perfeccionismo mesmo, sabe? De ficar bonito, ficar simétrico, ficar padrão. No final, cada pontozinho desse, a simetria é importante, desses pontos. Então, eu vou trazer um pouco mais para cá. Ó, esse elemento em específico, eu posso aumentá-lo. Eu posso reduzir a distância desse elemento para mais para cá, para ganhar mais espaço. Qualquer coisa, se vocês não estiverem vendo, vocês podem, o Howard habilita o áudio aí, por favor, aí vocês me falam. Quiser que seja mais devagar, eu vou só apagar isso aqui, vou só apagar isso, porque eu vou copiar novamente para ficar simétrico. Você, Ctrl+V, inverto a imagem. O mouse aqui não está me ajudando. Relacionar toda a imagem. O bom também da edição do BioRender são essas linhas, ele me mostra a questão da distância, sabe?
Por isso que eu quis reproduzir essa imagem, porque se além desse esforço na criação ele tivesse o criativo, eu acho que não daria tempo em uma aula só, sabe? Dá para eu copiar e colar, só que não estava funcionando ali. Fazer uma copia e colar. Pronto. É, ficou mais ou menos simétrico, dá para ajeitar ainda, sabe? Tornar mais simétrico ainda. Mas não vamos perder tempo com isso agora. Esses dois aqui é onde eu quero, esses dois quadrados é onde eu quero colocar os pontos positivos e os pontos negativos do uso de telas. É, eu vou aqui de novo em pesquisa, vou digitar setas. Arrow. Pronto. Veja que eu posso utilizar vários tipos de setas, vários formatos de setas. É, na criação dessa imagem, eu utilizei, deixa eu ver se eu acho, pronto, eu utilizei esse. Perfeito. Eu utilizei essas setas, só que aí eu aumentei, ó, eu posso editar a figura, então eu posso reduzir o tamanho das setas, ó. Copiando e colando, eu posso criar outra seta, posso apagar essa, criar outra. Então, eu posso criar várias setas para formar um círculo aqui. Eu criei essas setas porque ficava melhor de estabelecer o link com os fatores que poderiam mitigar o uso maléfico de telas, né? Poderia transformar um malefício em um benefício, que eu vou mostrar para vocês. Eu não vou construir, eu já tenho um pronto, porque ia demorar muito tempo para tornar exatamente simétrico, sabe? Então, eu já deixei um pronto nos favoritos. Eu vou apagar aqui, mas é assim que edita eles. Eu posso editar a cor também, ó. Posso colocar em amarelo, posso colocar em verde, colocar um outro azul. Aqui são as possibilidades que eu posso fazer com a figura. Eu posso aumentar ou diminuir a transparência que eu quero, aumentar ou diminuir a saturação. Existe um brilho ao redor do ícone que eu posso aumentar ou diminuir, sabe? Então dá para eu fazer o que eu quiser com esse ícone. Eu vou só apagar aqui porque eu já tenho pronto, que eu vou já mostrar para vocês. Eu lembro que eu coloquei na imagem também um círculo, que eu queria colocar uma criança no centro, que era o foco do artigo. Vou só aumentar aqui. Deixa eu deixar assim no centro. Eu posso aumentar nessa imagem a borda dela, vou reduzir essa borda. Eu vou deixar a borda em 18. Deixa eu só reduzir aqui para ver se está central. Perfeito. Então, vou inserir aqui no centro um cérebro, um corte sagital, com individualização de áreas. Então, eu tenho várias possibilidades de cérebro em vários ângulos, corte sagital, corte coronal, um cérebro inteiro numa visão em perfil. Hum, Deixa eu ver onde que está. Acho que eu utilizei esse. Você só clica e ele aparece na minha área de trabalho. Deixa eu só alterar aqui. Uhum. Eu posso deixar ele no centro. Aumenta um pouco aqui, depois eu reduzo. Está no centro. Lembram que eu falei que eu favoritei aqueles círculos? É para ficar mais fácil, porque senão eu teria que fazê-lo tudo de novo e ia ter que demorar para fazer direitinho o espaço. Vocês percebam que a atividade é extremamente manual, então tem que ter paciência na criação da imagem. Deixa eu conseguir aumentar um pouco mais aqui.
Perfeito. Lembro que eu coloquei a faixa etária, mais ou menos, do artigo que a gente estava produzindo, foi em crianças, né? Então, acho que eu utilizei essa imagem. Aproximando um pouco mais, aumento. Posso alterar a cor. Sempre façam isso. Por mais que a imagem seja colorida, não utilizar aquele aspecto bicromático que eu falei para você. É muito difícil utilizar, você conseguir um bicromático em poucas cores no BioRender, porque é muito colorido. Mas também evitem o excesso, sabe? Então aqui eu vou colocar um menininho um pouco azulado para combinar. Deixa eu colocar aqui, fazer um pouco para cá. Deixa eu só reduzir aqui o tamanho. Outra facilidade que eu tenho é de alterar em bloco. Isso é muito bom também. Deixa eu deixar no centro. Vou colocar o bolso aqui agora. Então, isso eu vou colocar em cima desse, para saber mais ou menos o tamanho, para ficar mais ou menos simétrico. Perfeito. Então, do mesmo lado. O Júlio detesta que eu faça isso. Fique trazendo com cursor. É porque eu gosto de ficar em cima em cima da linha. Pronto, perfeito. Show de bola. Então, aqui eu já tenho uma visão inicial. Está faltando só reduzir o tamanho dessa imagem central e colocar os balões sobre como mitigar o uso prejudicial. Mas de um lado, eu vou colocar, deixa eu ver o que eu coloquei lá. É, vou colocar um ícone de uma criança estudando, vou deixar mais um azul. Deixei o ícone aqui, criar uma caixa de texto lateral. Hum, hum, Aqui você tem como, dentro da caixa de texto, alterar absolutamente tudo. Então, eu posso alterar o tamanho, selecionar aqui a caixa de texto, o tamanho, eu posso selecionar a fonte, eu vou colocar Arial. A fonte, eu posso selecionar a cor, se eu quero sublinhar ou não, se eu quero deixar em itálico ou não, se eu quero justificar a esquerda, direita, central, o espaçamento entre linhas, se for mais de uma linha, eu posso fazer absolutamente tudo. Eu vou deixar assim mesmo, não vou perder tempo com isso. Não. Hum, Perfeito. Depois a gente ajusta isso. Learning, qual foi o outro que eu coloquei? Foi a questão de habilidades motoras. Deixa eu ver se eu acho em Learning. Perfeito. Learning, hum, skills. Eu espero que dê para compreender. Mandem aí no chat se vocês estão entendendo bem, se eu estou indo muito rápido, se está sendo produtivo dessa forma. Qualquer coisa reduz a velocidade. Deixa eu ver aqui no chat. Show de bola. Perfeito. Motor skills. Eu lembro que eu coloquei sobre criatividade, ainda é bem uma visão lateral. Deixa eu ver se tá fez.
Sempre tentando manter o padrão de cores, ó. Um pouquinho, eu coloquei um cérebro. Perfeito, é esse aqui. Olha o esboço, dá para melhorar isso aqui em relação à criatividade. Criatividade e coloquei conversation. Assim, de longe está ficando o seguinte, sabe? Dá para alterar o tamanho disso aqui, deixar mais organizado. Eu estou fazendo um pouco mais rápido para dar tempo eu mais ou menos terminar essa figura, porque eu acho que a gente já está passando, quase passando do horário. Habilidades de conversação, conversation. Então, nessa coluna aqui, eu tentei estabelecer os pontos positivos da utilização de telas por crianças quando obedecer dos balões que eu vou colocar aqui. Bom, pessoal, eu estou fazendo bem rápido, mas dá para organizar, colocar todo do mesmo tamanho para ficar bem padrão. Então, aqui são os pontos positivos. Como a gente estava falando sobre duas faces de uma moeda, o americano chama, no inglês chama cara ou coroa, heads, tails. Então, assim, colocando um grito, altera a cor para verde, alterar o tamanho para 6. Como são efeitos positivos, eu posso utilizar um íconezinho de efeitos positivos. Sim, a figura começa a ganhar forma, o resumo gráfico começa a ganhar forma. Do outro lado, eu coloquei os malefícios do uso de telas. Então, teve de para ganhar tempo, eu vou só copiar, colar, colar, os grupos, os grupos, som, a obesidade, sempre tentando manter padrão de imagem. Acho que eu travei aqui. Deixa eu fazer um Ctrl X.
Ctrl+C, Ctrl+V. Eu lembro que eu coloquei alguma outra coisa aqui. Deixa eu ver. Esse ícone aqui, ele é uma entrevista, sabe? Mas meu objetivo utilizando ele não foi uma entrevista. Foi colocar duas pessoas em uma mesma mesa, só que não mantendo uma conexão visual. Essa pessoa aqui utilizando uma mídia e não mantendo uma conversa aberta com a outra. Então, eu vou em linhas. Tipo assim, aqui, isso facilita. Aqui eu tentei expressar a questão das habilidades sociais propriamente ditas prejudicadas pelo uso de telas, sabe? Eu não sei qual, não lembro qual foi a legenda que eu coloquei aqui embaixo. Social Improvement? Eu acho que sim. Deixa eu ver. E eu não estou lembrando qual foi o outro. Eu vou só voltar aqui um pouquinho rapidinho na aula, só para ver qual foi o outro que eu coloquei. Sim, foi desordem comportamental. Então, acho que foi isso. Se estiver passando da hora, tu me avisa, viu? Um pouco mais rápido aqui. Esse lado ficou os pontos positivos e os pontos negativos. Então, como é os dois lados de uma moeda, né? Uhum. Olha, Deus. Vou colocar aqui mudar de cor.
Aqui é só para você alterar com mais precisão a cor. Quero ver. Perfeito. Só que aqui está. Negativo. O fundo preciosismo, coloca em cima do outro, vai ficar mais ou menos do mesmo tamanho. Só de amparo, pontos positivos e pontos negativos na utilização de. Aqui tá 15, 17. Na utilização de telas. Então, teve mais uma coisa que eu inseri aqui, que foi. Deixa eu ver se está em círculos. Foram os balões, para tentar puxar cada seta dessa, atrelar cada seta dessa a uma medida que você pode utilizar em crianças para tentar mitigar a utilização maléfica do uso de telas. Deixa eu ver se foi. Hum, hum, Deixa eu ver se eu acho aqui. Tá? Pronto, foi isso. Perfeito. Aí aqui você pega, você seleciona o balão. Hum, Novamente, como todos os ícones, eu posso selecionar e alterar a cor dele. Eu vou deixar a cor dele exatamente a cor da seta. Então, seta amarela, balão amarelo. Como eu disse, eu vou reduzir isso aqui para caber para caber os balões. Eu seleciono em bloco. Se eu consigo selecionar em bloco. Reduzir um pouco. Desculpa o preciosismo, pessoal, porque queria que ficasse bem bonito. Mas dá para ficar melhor do que isso, com certeza. Aí aqui é só inserir esses balões em cada seta dessa daqui, sabe? Cada seta você vai inserir um balão, depois reduz o tamanho, para que o espaçamento entre os balões fique igual. Esse também, como ia demandar mais tempo para ajustar a distância entre os balões, eu deixei pronto, em favoritos. Então, aqui estão todos os balões com a distância mais ou menos simétrica entre eles. De novo, essa simetria, essa distância
No final das contas, fica muito bem feito, sabe? Cada detalhezinho, quando está no seu canto, fica muito bem feito. Depois é só ajustar o tamanho da imagem, de cada elemento da imagem, e escrever em cada balão desse todos os pontos que eu posso ajustar na criança, que eu posso modular na criança, para que ela consiga extrair do uso de tela o máximo benefício e mitigar os malefícios na utilização de telas. Eu acho que já estou passando um pouquinho do tempo, mas aqui é só ajustar o tamanho do jeito que eu venho mostrando para vocês. Pode selecionar o item ou selecionar o bloco, reduzir o tamanho e encaixar os balões para centralizar. Mas é basicamente isso a criação de imagens. No final, fica mais ou menos assim. Deixa eu voltar aqui para a figura. Só um minuto. Deixa eu ver aqui. É necessário muita paciência, esse barulho logo não dá para um certo coronel. Deixa eu ver aqui. Pronto, aqui eu modifiquei a tela só para mostrar a figura pronta, como é que fica. Então, esse aqui é um resumo gráfico. O ponto principal de um resumo gráfico que vai ser criticado por um revisor é que ele contém na imagem todos os tópicos do seu manuscrito. É para isso que serve um resumo gráfico. Mas como eu mostrei em sessões anteriores, em slides anteriores, eu não faço um resumo gráfico com o BioRender. Eu posso fazer uma timeline, eu posso fazer uma figura, fazer o próprio resumo gráfico, posso montar gráficos dentro do BioRender, eu posso montar apresentações e posters já prontas, deixar já pronto dentro do BioRender, já padronizado em relação a tamanho. Então, é isso. Deixa eu encerrar aqui. Pronto. Então, em relação ao processo de criação de imagens, é isso que eu queria passar para vocês hoje. Eu espero que tenha sido produtivo, por mais que tenha sido mais rápido na hora de criar a imagem, mas que dê para vocês terem aprendido como é que utiliza a ferramenta. E no mais é questão de utilizá-la e explorá-la a cada ponto, em cada ponto. É isso.